Bom, eu também fiz, né, como a Isabela, eu fiz uma pesquisa no Google e isso também me chamou a atenção. A mesma coisa que chamou a atenção dela, chamou a minha atenção também. Que foram que quando a gente procura, né, o conceito, coloca lá a palavra, né, procrastinação, o que se apresenta inicialmente são as dicas de como não procrastinar, como se isso fosse possível. Né? Concordo plenamente, acho que esse é um ponto fundamental para amarrar essa discussão, a questão da subjetividade, né? Que é algo extremamente subjetivo, assim como a produtividade. Né? O que é ser produtivo, como produzir e como cada um lida com a procrastinação. E achei também o vídeo que você colocou, que a Isabela colocou, muito interessante, eu não tinha me deparado com esse vídeo, né? E eu achei muito interessante porque ele traz um ponto, aí com outras palavras, de uma outra maneira, dessa forma mais divertida, né, de falar. Então, eu acho que ele trouxe um ponto que toca naquilo que eu gostaria de trazer, né, essa relação da produtividade com a procrastinação, que tem algo aí, né, que amarra esses dois conceitos, né, e essas duas ações também, né, porque ser produtivo é uma ação e procrastinar também é uma ação, né, deixar de fazer algo tem uma ação, né, que é o ponto da angústia. São dois pontos, né, a angústia e o prazer. Né? A questão da angústia, ela está intimamente ligada à procrastinação e intimamente ligada à produção. E o prazer também, né? A busca do prazer. E eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o vídeo trouxe bem, né, o que significa aí o procrastinar. Esse adiado, ele faz ali a brincadeira, né, da construção de um trabalho acadêmico, de uma tese, de uma monografia, né? Você tem um prazo, é um prazo longo, e à medida que você vai aí procrastinando, deixando de fazer, mas eu tenho muito tempo, então eu vou fazer isso primeiro. E aí o prazo chega num ponto que você tem apenas 2 semanas para cumprir. Né? Esse adiamento de um ato, né, de se colocar aqui em ação naquele trabalho. Eu acho que o vídeo aponta bastante isso. Né? E essa relação íntima da procrastinação com o prazer e com a angústia. Porque o procrastinar, né, por isso é algo subjetivo, é essa fuga daquilo que angustia, daquilo que traz uma certa angústia. Né? Se aquele trabalho, se aquela situação, se aquilo que precisa ser feito provoca, né, uma angústia, traz aí um estado de desprazer, a gente vai em busca do prazer, daquilo que é prazeroso. Então, é a busca de um prazer imediato, né, da substituição, por isso a gente vai adiando por algo, colocando no lugar algo que traz aí um prazer imediato e deixando a angústia de lado. Porém, essa angústia retorna, ela sempre retorna, porque esse trabalho sempre te convoca, né? A produção está sempre convocando, né? A gente, esse também eu acho que é um ponto importante para a gente falar, que nos remete ao momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente está em um momento de mudanças com relação aos pactos, todos já falamos disso aqui, né, em outros momentos, de mudanças com relação aos pactos, né, aos pactos econômicos, né, a forma como a gente consome, né, um momento para a gente pensar sobre isso, né, quais são as nossas prioridades nesse momento, né, então a gente está aí às voltas com essas questões e a produção coloca isso em questão, né. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar como aí a gente também lida com essa procrastinação. Uma outra coisa, deixa eu pegar aqui, que eu anotei algumas coisas. Posso passar para o Tiago, Glaucia? Depois você volta? Tiago, depois eu trago mais alguma coisa.
Vamos lá, meu queridinho, direto da Dinamarca, com vocês, sem lockdown, já acabou o lockdown lá na Dinamarca, Finalmente. Tá todo feliz, a cara de feliz dele, gente. Finalmente, hoje a gente teve mais uma carta branca, agora as faculdades estão reabrindo também, já estavam funcionando as escolas de educação infantil de ensino fundamental, né? Agora de ensino médio, ensino superior, os bares e restaurantes, enfim, acho que agora a vida começa a funcionar de novo. Uhul! Vamos que vamos. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a procrastinação, né? Muitas pesquisas têm mostrado também, muitos pesquisadores têm apontado a procrastinação como um comportamento disfuncional, ou seja, um comportamento que geralmente traz consequências negativas, né? Só que, por outro lado, alguns estudos têm mostrado que tem dois tipos de procrastinadores passivos e procrastinadores ativos. E eles têm comportamentos diferentes em relação ao resultado. Por exemplo, os procrastinadores passivos são pessoas que têm a ressaca da procrastinação, né? Ou seja, elas ficam limitadas a tomar alguma decisão, a iniciar alguma atividade, elas têm uma perspectiva pessimista em relação a essa fase inicial, tá? Alguns sentimentos contribuem, né? Alguns sentimentos contribuem para que esses procrastinadores passivos, né, não evoluem, né, com as respectivas atividades. Então, geralmente passa deadlines, eles não conseguem realmente dar o próximo passo, seriam os procrastinadores passivos. Mas, por outro lado, também tem os procrastinadores ativos, que eles têm comportamentos diferentes. São pessoas que trabalham bem sob pressão. Então, eles estão cientes, são pessoas que estão cientes, né, do comportamento de procrastinação, ou seja, elas estão procrastinando conscientemente, mas quando o deadline, né, quando o prazo vai ficando curto, essas pessoas elas entram em ação, né, ou seja, são pessoas que trabalham muito bem sob pressão. Então, são pessoas que procrastinam, né, mas em determinado momento elas entram em cena, né, ou seja, elas trabalhar sob pressão é como se fosse uma habilidade, né, ou seja, não é tão ruim ser procrastinador nesse sentido se você consegue fazer as entregas, né? O procrastinador passivo, neste caso, ele é o inverso. Ele realmente paralisa, né, 100% das atividades. São muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Uma autopressão, mas até envolve sentimentos de culpa, eventualmente, até de depressão, né? Mas que inviabiliza a ação, ou seja, são pessoas que não conseguem entrar em cena, elas realmente paralisam, né? É um comportamento de pausa. Já os procrastinadores ativos, não. São pessoas que realmente têm um comportamento de espera, né, de aguardar, só que elas se comportam bem sob pressão. Ou seja, quando o tempo, né, vai ficando cada vez mais curtinho, essas pessoas elas se potencializam, né, e elas conseguem fazer as entregas rapidamente. Tem alguns estudos também que mostram que existem de fato procrastinadores graves ou crônicos, né? Pessoas que realmente não conseguem dar novos passos. E isso tá muito vinculado a estresse e também a ansiedade, né? O nível alto de estresse e o nível alto de ansiedade é capaz de proporcionar também a paralisação, ou seja, as pessoas querem, mas elas não conseguem. É como se fosse algo mais forte, né? Geralmente são os procrastinadores graves, né? Ou os procrastinadores crônicos, né? Ou seja, eles querem, mas o nível de estresse é tão alto, de ansiedade é tão alto, que eles não conseguem dar novos passos, né? O comportamento de pausa, ele é mais frequente. Bom, os estudos também têm mostrado que tem alguns fatores que contribuem para o comportamento de procrastinação, que envolvem fatores afetivos, cognitivos, né? Ou seja, vinculado às nossas crenças, aquilo que a gente acredita, sobre os pensamentos mais frequentes, né? E também tem componentes comportamentais, né? Ou seja, tem sentimento envolvido, tem pensamentos envolvidos e também tem comportamentos envolvidos. Geralmente, isso está vinculado a uma baixa avaliação sobre si mesmo, né? Uma baixa autoavaliação. Teve outro estudo também que mostrou recentemente um vínculo da procrastinação. Foi publicado em 2014. Depois eu passo as referências, né?
Ele mostrou também que tem uma relação de procrastinação com autocompaixão. Isso me chamou bastante atenção. Geralmente, né, níveis baixos de compaixão pessoal pode justificar ou pode explicar algumas tensões, né, que os procrastinadores experimentam. Então, aumentar esse nível de autocompaixão, né, ou seja, dedicar-se a si, né, tende a contribuir para minimizar os impactos da procrastinação. Ou seja, é um estudo que eu achei bastante interessante. Ele falava sobre procrastinação e estresse, explorando um pouquinho o papel da autocompaixão. Vou colocar as referências ali, foi publicado em 2014. Me chamou bastante atenção, ou seja, a autocompaixão ela também influencia na procrastinação. Pessoas com alto nível de compaixão, elas tendem a procrastinar menos, né? Ou seja, cuidar de si próprio, fazer coisas a favor da autocompaixão, né? Do amor próprio, tende a minimizar o comportamento de procrastinação. Alguns estudos mostraram também que tem muita relação também com a autossabotagem. Ou seja, quando é um comportamento de autossabotagem, ou seja, quando a gente se autossabota, né? Ou seja, a gente assume demandas que não é possível de serem realizadas, a gente tem dificuldade para dizer não para os outros, a gente tende a focar em coisas pouco estratégicas da rotina, do cotidiano, né? A gente tem dificuldade para não pedir ajuda diante da necessidade de pedir ajuda. Outra coisa, dificuldade para delegar, né? Estamos sobrecarregados, a gente tem dificuldade para transferir ou para compartilhar essas responsabilidades. Outro fator é investir pouco tempo na ação, ou seja, a gente passa muito tempo em banho-maria, refletindo sobre, pensando sobre, e a gente entra pouco em cena, né? Então, a autossabotagem também tem algum vínculo com a procrastinação. Mas me chamou bastante atenção, né? Esse foi um estudo publicado no The Journal of Social Psychology, né? Eu achei super bacana, eu vou colocar as 4 ou 5 publicações aqui. Isso foi legal porque quebrou alguns tabus, nem toda procrastinação é ruim, né? A gente tem a procrastinação positiva e a procrastinação negativa, no caso, isso é muito legal. A gente sabe que tem relação com a autossabotagem, né? E a gente também sabe que tem alguma relação com a autocompaixão. E sobre a produtividade, eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre, o que me chamou muita atenção é que a produtividade também tem muita relação com a ansiedade, com o estresse, né? Inclusive, em alguns países, o custo da ansiedade tem sido muito alto, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, alguns anos atrás, a ansiedade chegou a custar 42 bilhões de dólares, né? E 88% desses custos, né, estavam vinculados à perda da produtividade. Então, assim, ansiedade, pelo menos nos Estados Unidos, tem muita relação com a produtividade, ou seja, pessoas que têm um baixo índice de produtividade, né, pessoas pouco produtivas, geralmente elas têm um nível de ansiedade um pouquinho elevado, né? Então, existe muita relação com produtividade e nível de ansiedade. Teve uma outra informação acerca da ansiedade, né? O que nos chama bastante atenção é que geralmente a ansiedade ela está vinculada a algum sentimento vago, eventualmente desagradável, pode estar vinculada a medo, apreensão, alguma tensão ou desconforto, alguma antecipação ao perigo, né? Ou algo desconhecido ou algo estranho. Só que nem sempre esses sentimentos, esses pensamentos são verdadeiros, né? Às vezes a gente acaba criando alguns pensamentos também, né? E alguns estudos voltados até para a psicologia comportamental citou até como boas ferramentas, né, para a gente lidar com essa ansiedade, né? Algumas ferramentas, algumas técnicas, né, da terapia cognitivo-comportamental, como, por exemplo, a restauração cognitiva, que está vinculado a questionar esses comportamentos, né? O quanto esses pensamentos são de fato verdadeiros, que tipo de prejuízo de fato eles têm gerado, né? Por que eu devo acreditar nesses pensamentos? Ou seja, questionar os pensamentos eventualmente pode contribuir para minimizar esses níveis de ansiedade, né? Está vinculado a uma técnica chamada restauração cognitiva. Tem uma outra técnica, né, que os artigos têm recomendado, também vinculada à linha da TCC, que é cognitivo-comportamental, está vinculada à exposição mental.
geralmente se expor a situações no qual a nossa ansiedade aumenta, né? E fazer alguns questionamentos. Como que eu me sinto naquela situação? Quais pensamentos são bem-vindos? Como que eu posso visualizar novamente esse mesmo cenário e fazer algumas edições, né? E diante da ansiedade, que acaba influenciando também na produtividade, é importante observar alguns sinais do corpo, né? Como tensão muscular, algumas respostas, porque o corpo ele acaba se comunicando de alguma forma, né? Então, estar atento a esses sinais também é muito importante, né? Para que a gente possa vencê-los rapidamente. Tá bom? Eu queria colocar uma questão, não uma questão, mas fazer uma pontuação assim, a partir da fala do Thiago, né? Porque ele foi marcando ali várias pesquisas, né? E uma coisa que eu tinha pensado aqui também nos meus estudos, como que esses dois, né, conceitos, eles são as duas pontas, né, assim, de um cabo de guerra. E aonde a tensão que está aí, né, o Thiago chamou de ansiedade, eu chamei aqui de angústia, né, é isso que provoca, essa angústia, né, como ele colocou ali a ansiedade, a gente tem uma diferença de conceitos, né, de conceituação entre angústia e ansiedade, mas que a gente, no senso comum, acaba, às vezes, trazendo como uma coisa única, mas é o que está ali tensionando essas duas pontas desse cabo de guerra, vamos dizer assim, né? Da procrastinação, isso que ele colocou aí como algo que pode ser um prejuízo, né, para a pessoa, que traz um certo prejuízo, e a produtividade, quando ele coloca aí essa pesquisa dos Estados Unidos, né, do quão caro é a ansiedade aí na produtividade, como essa lógica, como a produtividade está nessa lógica do discurso capitalista do nosso tempo, né? E algo, estou querendo trazer um pouco, pensar um pouco a discussão para esse momento, né, que eu acho que é o ponto central. A gente falou aí bastante dos conceitos, né, da procrastinação, da produtividade, mas poder trazer isso para esse contexto que a gente está vivendo hoje, né, que eu acho que é isso, o que a gente está aprendendo ou até desaprendendo com essa situação do Covid, né? Como que a gente vai pensar também essa produtividade e essa procrastinação, como a Isabela colocou, que ela está presente nesse momento, né, que a gente está vivendo, como a gente vai pensar isso hoje, né, nessas duas pontas desse cabo de guerra, nesse momento que a gente está vivendo? Será que é um momento onde a gente tem que priorizar a produtividade? Será que é um momento onde a gente pode, né, dar um espaço também para a procrastinação? Como a gente pode pensar nesse procrastinar nesse momento? Será que isso que a gente está experimentando, nessa circunstância que a gente está vivendo, pode ser chamado de uma procrastinação? Cláudia, de que produtividade a gente está falando, né, nesse momento? O que a gente precisa produzir nesse momento? Eu gostaria de comentar alguma coisa sobre o sentimento durante a pandemia, né? Nem sempre o que a gente está sentindo durante a pandemia tem relação com procrastinação. Eu até li um texto recente, às vezes a gente sente luto. E às vezes a gente sente coisas que não é porque não tem muita relação com a nossa produtividade ou com a procrastinação. São sentimentos que vêm à tona, sentimentos existenciais mesmo, né? A última matéria que eu li falava sobre o sentimento de luto, né? É como se fosse algo que a gente não... Agora você pode falar um pouquinho mais tarde sobre o luto, mas é um sentimento muito individual, né? E a gente tem poucas palavras para explicar que sentimento é esse. Mas é algo presente, que se instala, né? Então, nem sempre durante a pandemia a gente está procrastinando. Às vezes a gente está sentindo outras coisas também, tá? E eu li recentemente e a autora usou a palavra luto, que é esse sentimento mais intangível e que a gente não consegue muito nomear, tá? Então, assim, isso é um sentimento bastante presente, especialmente durante essa fase de isolamento social. Por exemplo, e às vezes, a Juliana comentou alguma coisa sobre o ombro amigo, né?
E às vezes você precisa exatamente disso para você, às vezes é o gatilho que você precisa, a socialização. Eu, por exemplo, em alguns momentos da pandemia, eu tive uma queda na produtividade assustadora, que eu falei, meu Deus, não estou conseguindo escrever uma sentença, né, uma frase. O que acontece? E aí a gente tentou alguns experimentos, porque não era uma experiência só minha, né? Era uma experiência dos amigos também, né? Que moram no mesmo prédio. E nós fomos para a sala coletiva tentar estudar junto, embora estávamos estudando assuntos totalmente diferentes. Um estudava física, outro química, outro negócios, mas só a proximidade impulsionou a nossa produtividade. Porque somos seres sociais, né? Então, será que eu estava procrastinando, né? Entende? Então, eventualmente, o sentimento que vem à tona na pandemia pode não ser procrastinação, pode ser outras coisas, né? E a gente vai testando, né? No meu caso, por exemplo, eu tive uma experiência muito parecida. Eu queria fazer alguma coisa, mas algo estava, de fato, me segurando, sabe? Mas aí eu, conversando com alguns amigos, eu percebi que o sentimento era muito parecido. Aí nós decidimos fazer esses encontros matinais para trabalhar junto. E foi incrível, deu uma guinada. Então, eventualmente, esses carinhos, esse afeto, isso é muito importante, tá? Voltando até a questão que a Juliana trouxe, a flexibilidade também é muito importante. A gente é muito rígido, eventualmente. A gente não quer negociar os prazos consigo mesmo, né? Então, flexibilizar também é importante, porque não flexibilizar, sabe? Eventualmente, não, é isso e pronto, isso também traz prejuízos. Não flexibilizar também traz ansiedade, né? Não flexibilizar também traz prejuízos para a produtividade. Então, geralmente, eu até estava assistindo uma palestra recentemente de um psicólogo que ele estuda a escrita, né? Como que é a vida dos pesquisadores e tal. Foi essa semana a live. E por trás da escrita, existem muitas outras questões. Então, eventualmente, a gente não consegue escrever, não porque eu não tenho criatividade, porque eu estou procrastinando, mas porque existem outros fatores que colaboram para isso também. Fatores, muitas vezes, emocionais. Então, estar 8 horas de frente para o computador, ou 12 horas, ou 24 horas, não significa que você está sendo produtivo, ou que você... né? Ou que você não está sendo. Eventualmente, você vai produzir por 1 ou 2 horas no dia, ou 3. Vai ter dias que você vai estar focado em outras atividades, talvez mais criativas e menos lógicas, mas tudo isso é importante para impulsionar esse estado de criatividade, né? Esse estado de ação. Agora, é claro, é diferente das pessoas que são os procrastinadores crônicos, né? Ou passivos, que por mais que eles querem, é impossível, né? E o tempo passa, e essas pessoas não conseguem entrar em ação, né? Então, assim, é um outro nível da procrastinação. Mas a procrastinação, né, postergar, flexibilizar, isso também é saudável, né? Eu acho que, especialmente a nossa cultura, né? O Brasil, ele é muito focado na produtividade, a gente acaba tendo que assumir muitas demandas simultaneamente. E isso é uma questão até cultural, a gente convive muito com isso, né? As metas... Tem os status, né, da sociedade, no qual, se você trabalha em casa de madrugada, se você tem o celular ligado toda hora, você parece que tá bem, né? Nossa, meu celular tá ligando, você tá no meio do happy hour e alguém tá te ligando. A gente se sente, porque, nossa, minha empresa tá me ligando, a gente se sente até importante, né? Com essas novas algemas, né? Esses novos contratos psicológicos. Ou ir para casa com um laptop, é chique, e a gente tá lá. Então, assim, eu acho que isso traz prejuízo para a nossa sociedade, né? À toa que o Brasil tem um dos maiores índices de ansiedade também, né? A gente tem uma dificuldade até de balancear, né, as atividades da vida pessoal e da vida profissional por conta dessa pressão por resultado, por produtividade. Então, a flexibilidade, ela é muito importante, né? Sentir o time, né? Tipo, não, eu posso atender minha amiga agora, depois eu volto. Talvez eu vou me sentir melhor, sabe? Isso tem a ver com a escuta. Existe uma região do cérebro, inclusive, que ela tem a necessidade de ajuda, que ela tem a necessidade da aproximação social, né? Então, essas respostas, a flexibilidade, ela é extremamente importante. Eu até queria falar um pouquinho disso, né? Desse ocupacionismo, né? Porque eu acho que a gente, no momento que a gente está hoje, né? Trabalhando de casa, isolados, né? Tendo que rever aí as nossas formas, né, os nossos pactos, até das nossas relações cotidianas dentro de casa. E tem uma série de funções
funções outras que entraram na nossa vida, por exemplo, quem é mãe, né, que tem filhos, no meu caso, né, tenho filhos adolescentes, a Isabela com filho pequeno, né, ainda em idade escolar, ainda pequeno. Tem uma série de função que entrou na nossa vida que a gente terceirizava muitas vezes essa função. A escola, né, a terceirização dessa função, né, do ensino, do aprendizado, e isso ficou ali imerso no nosso cotidiano. Então, a gente está aí imerso também numa série de funções outras e que exigem também um manejo desse tempo. E aí, eu acho também que a gente ficou entre duas polaridades. A Daisy falou um pouco disso, né? No início da pandemia, vivi ali com aquele... Procrastinei totalmente, deixei tudo de lado, né? Fui meio como se estivesse de férias, não foi isso? Eu acho que a Daisy colocou, né? Então, a gente se viu aí também em duas polaridades. Devorados aí por um excesso de tempo, né? Tínhamos tempo, e aí o que a gente vai fazer com esse tempo? Ah, tem que produzir nesse tempo. Então, vamos maratonar série, vamos fazer 1000 cursos, aprender uma nova língua, são milhões de lives, você tem que acompanhar. E com isso, começou também a trazer uma série de angústia para as pessoas. Eu não consigo acompanhar tudo isso que está aí sendo feito. Como as pessoas, como todo mundo tem tempo para acompanhar todas as lives e eu não tenho, né? O que eu faço para esse meu tempo? E, por outro lado, a gente vê uma sobrecarga do trabalho, da informação, né? Do excesso nessa sobrecarga, né? Um excesso do trabalho doméstico. E isso também, esse ocupacionismo, ele também se encaixa aí nesse procrastinar, né? Porque você vai ocupando o seu tempo, ocupando o seu tempo com outras tarefas, né? Até para não ter que pensar nessa angústia, né? Uma fuga, né, dessa angústia, de não ter que pensar em todas as situações que estão aí nos atravessando. O Thiago tem um ponto aí muito. E aí, mais uma vez, eu vou chamar para esse conceito, que é o conceito de angústia, né? É um momento que nós estamos perdendo, todos nós estamos perdendo, né? A gente está perdendo os nossos laços, né? Perdendo relações de trabalho, né? Muitas pessoas perdendo o trabalho, estamos perdendo dinheiro, né? E estamos perdendo pessoas. Então, a gente está nas voltas aí para lidar com a perda, né? Então, essa angústia está presente o tempo todo, né? Então, quando você fala do luto, eu penso imediatamente na perda, né? Esse trabalho, luto é isso, trabalho de luto é isso, né? É um trabalho com a perda, com aquilo que a gente perde. E é um momento de extrema angústia, né? De uma certa paralisação, em que a gente precisa se dar esse tempo da coisa. Então, o trabalho de luto exige isso da gente, né? Que a gente pare, né? Que tenha uma pausa. Lembrei da música do Paulinho da Viola, que ele fala, eu só quero apenas uma pausa de 1000 compassos, né? A gente precisa desse tempo, né? De uma temporalidade aí, às vezes até elástica, para poder lidar com essas perdas, né? Para elaborar, entender, a gente precisa entender um pouco o que é que está se passando nesse momento, né, na vida da gente. Acho que faz sentido o que você comentou, e também tem isso é muito importante tomar cuidado com isso, porque realmente a pressão pela empregabilidade, né? A pressão por manter os resultados, pelo alinhamento em relação a essa cultura instalada da empresa, né? Essa pressão, ela realmente é enorme, né? Às vezes a gente não tem muita escolha, né? A não ser se adaptar, porque as pessoas precisam do emprego, precisam das oportunidades. Então, às vezes a gente está imerso, né, nessa cultura de pressão, de números, né? E a gente fala, meu Deus, eu preciso do emprego, preciso do salário, preciso pagar as contas, né? Então, a gente acaba criando uma elasticidade para se manter, né? Só que isso traz sofrimento, eventualmente. E aí a Juliana até falou da importância de manter as referências, né? Então, assim, eu acho que nesse momento, o cuidado com a saúde mental, especialmente, né? O foco na terapia, sabe? Em coisas para si, né? No autocuidado, né? Eu acho que isso é muito importante, especialmente diante
dessa turbulência, né? A gente percebe que, diante da turbulência, a gente tem que... Nosso desafio é voltar a um estado de calma, de tranquilidade, né? A gente percebe durante o voo, né? Quando tu passa por por um momento de turbulência, a comissária fala: senhores passageiros, afivelem o cinto, né? E mantenham-se nos seus devidos lugares. O coração dela também tá 1000 por hora, é claro. Porque ela também está... Só que ela senta ali quietinha, ela tenta se controlar, né? Porque ela tem que passar esse equilíbrio emocional para todos os passageiros. Então, assim, afivelar o cinto não é uma atividade muito fácil, não é verdade? Diante da turbulência, né? Manter esse equilíbrio emocional, né? Essa paz que a comissária fala, senhores passageiros, parece até uma poesia, né? Fala, meu Deus, que voz é essa, né? Mas tá todo mundo ali com medo, doido. Então, assim, precisa... Então, assim, afivelar o cinto, né? Se manter no seu devido lugar não é uma atividade fácil, né? Então, assim, o cuidado com as emoções, né? A aproximação das pessoas que a gente gosta, a terapia, né? Assim, o cuidado, o autocuidado é muito importante, porque, especialmente no Brasil, onde a gente tem realmente essa coisa, né? Dos resultados, essa pressão, a gente é número mesmo, as coisas as pessoas fazem mais saque, né, do que depósito na nossa conta, então a gente está sempre perdendo, né, e a gente perde em todos os sentidos, né, parece que é uma coisa, a gente trabalha cada vez mais, ganha cada vez menos, gasta cada vez mais tempo e sobra cada vez menos tempo, é uma coisa de louco, mas assim, afivelar o cinto, tentar se cuidar é muito importante, porque senão a gente adoece, né. E aí, assim, o custo é muito mais alto, né? Porque... Então, a gente tem que observar os sinais e talvez o autocuidado, né? Talvez o apoio emocional, o suporte psicológico, né? A escuta, falar sobre isso já minimiza bastante esse nível de ansiedade, porque, infelizmente, né? Ela tende a se agravar diante de tanta pressão, né? De um nível de estresse. O problema é que quando a gente não trata, vai psicossomatizando, né? Então, outros sintomas vão vindo à tona. Aquela dor de cabeça que não existia e apareceu. Aquela dor muscular que não existia e começou a surgir. Enfim, o corpo começa a ficar cansado, né? Então, fisiologicamente, começa a ter um preço. Então, ficar atento aos sinais e tentar afivelar esse cinto com cuidado, né? Sabe? É importante, né? Avião da afivelar os cintos. E tem uma outra fala, né, na sequência, quando ela vai apresentar, né, lá no momento de turbulência, a aeromoça fala isso, mas quando ela vai apresentar, antes do avião decolar, ela diz, em caso de despressurização, cairão máscaras. E o que a gente tem que fazer primeiro? Né? Primeiro você coloca a máscara em si, para depois você colocar a máscara no outro, né, para ajudar o outro. Né? Então, você tem que cuidar de si nesse momento. Eu acho que quando a Gil coloca ali, né, eu achei isso muito importante para a gente pensar. Quando ela fala aí, né, a gente está perdendo tanta coisa e ela coloca essa perda de referências, eu acho que isso é muito importante nesse momento, porque a gente está, de fato, perdendo muitas referências, né, nesse momento. É um momento que a gente não sabe o que a gente vai fazer, que eu até comentei com a Isabel, depois eu vou tentar compartilhar com vocês, porque eu recebi isso, eu vi, na verdade, né, pelo Instagram, uma fala do Emicida, gosto demais dele. E aí tem um momento na fala dele, tá falando sobre o ócio criativo, a ideia sobre isso. Mas eu fiz um recorte na fala dele que eu achei muito interessante, mas eu não consegui compartilhar por outras vias, eu só consigo pelo Instagram. Vou tentar depois. E ele fala disso, né? Que a gente não sabe que momento é esse. A Bahia também colocou um pouco disso, né? A gente não sabe o que virá depois, né? Pós-pandemia. E a gente não está entrando no túnel, a gente não está aqui tentando se melhorar e vai sair do outro lado melhor, lindo e maravilhoso. Não, a gente vai sair do outro lado todo escangalhado, puxado, traumatizado com toda essa situação, né? Então ele coloca isso. E é para que a gente possa pensar o que a gente está aí reconstruindo nesse mundo. Então, quando ela coloca ele de referência,
eu acho muito importante esse momento que a gente está aí a Jomara colocou aqui também uma metáfora, né, do caramujo que se recolhe, e eu acho que é exatamente isso que a gente precisa fazer nesse momento, né? Colocar as máscaras de respiração lá em si, para que a gente possa ter, né, conseguir cuidar do outro, né? Se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar do outro, e que a gente possa se recolher para pensar nas nossas referências, né? Pensar nas nossas relações, nesse contato, né? Nesses laços que são primários e primordiais, né? Que são os laços que a gente está aí no mais íntimo, né? Da nossa vida, que é dentro desse nosso microespaço aí. Eu ouvi também de um amigo, achei muito interessante essa forma que ele colocou. Ele teve Covid, só que ele não teve sintomas graves. Então, ele ficou em isolamento em casa. Então, ele ficou fechado, ele tem filhos, tem 3 filhos pequenos, um bebê de 2 aninhos, e ele ficou em casa, né? Ficou isolado em casa, né? No quarto. E aí, quando ele pôde sair, né, depois dos 14 dias, que melhorou os sintomas, ele usou essa expressão, né? Eu estou saindo para dentro, né? Que é se manter nesse interior, né? Esse microespaço aí, que é o nosso abrigo. Então, sair de um isolamento, nesse momento, é sair para dentro. Então, era mais ou menos isso que eu queria colocar.